Irmãos, hoje a palavra do Senhor para nós está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 e versículo 14. Nós vamos nos debruçar mais sobre o versículo 13, embora eu vou finalizar entrando no versículo 14, mas nós vamos olhar o versículo 13, e assim eu queria convidar você, se você assim desejar, que você fique com sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler esse versículo, e vamos trabalhar esse versículo parte a parte, vamos procurar compreender aquilo que está sendo revelado aos nossos corações, mas algo muito importante que eu quero já desde o início dizer para vocês, que a vida vitoriosa que podemos conquistar em Cristo Jesus, é fruto da operação da palavra da verdade, da palavra de Deus em nossas vidas, moldando o nosso caráter e o nosso viver. Então, o argumento central que eu vou trabalhar com vocês nessa noite é isso: a palavra de Deus é a verdade, e é esta verdade operando em nós que nos leva a ter uma vida vitoriosa. Não há vida vitoriosa sem a operação da palavra da verdade em nossos corações, porque é pela verdade de Deus, pela palavra de Deus recebida e crida, que nós vamos ser transformados, porque se nós não recebemos a palavra, ela não passa de conhecimento vazio. Ô pastor, agora pegou pesado, hein? Meus irmãos, eu conheço muitas pessoas que conhecem a Bíblia. Até vou dizer para vocês que tem um rapaz do outro lado, sabe o rapaz que joga do outro lado, no outro time, contra a gente, né, que ninguém gosta de falar o nome dele, eu também não tenho nada com ele, o problema é dele, ele decidiu jogar no time de lá, o azar é todo dele. Mas o inimigão conhece a palavra. A diferença entre o inimigo e aqueles que se apropriam da palavra é que a verdade da palavra passa a ser uma ação sobre nós. Para ele é apenas um conhecimento, mas para nós é a verdade revelada, transformando o nosso coração e o nosso viver. Por isso, o argumento central dessa noite é esse: a operação da palavra da verdade, da palavra de Deus em nossas vidas, moldando o nosso caráter e o nosso viver. Isso é uma vida vitoriosa. Uma vida vitoriosa é o moldar do nosso coração pela palavra da verdade, que é a palavra de Deus. Amém? E diz assim em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 e versículo 14: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, eu vou repetir, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judeia em Cristo Jesus, porque também padecestes da mesma parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Amém? Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para esse versículo de Tessalonicenses, eu quero que você se debruce sobre ele comigo. Nós vamos dividir aqui e vamos trabalhar ele de forma bastante tranquila, analisando parte a parte. Eu quero que você entenda isso, que a verdade é a palavra de Deus, e a palavra de Deus traz em si o Evangelho, e o Evangelho precisa ser recebido e acolhido, e quando recebemos e acolhemos, o poder de Deus se manifesta em nós e gera transformação em nosso caráter e em nosso viver. Não há como nós nos aproximarmos da palavra de Deus e ela não gerar transformação em nossos corações. O que significa que muitas vezes, quando nós não somos transformados, é porque nós não nos aproximamos da palavra. Ou seja, não a recebemos e não a acolhemos em nosso coração. Amém? Então é importante entendermos isso, porque analisando a passagem de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13,
vamos observar que é pela operação eficaz. Fala assim comigo, operação eficaz. Então, a palavra de Deus precisa operar em nós eficazmente. E isso que nós precisamos compreender, o que é esta operação eficaz da palavra da verdade, que é a palavra de Deus em nós. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que algo que está em operação é algo que tem movimento e vida. Eu vou repetir. Tudo que está em operação tem movimento e vida. Ou seja, ela está gerando os seus frutos, os seus benefícios. Ela está gerando o resultado, o propósito pelo qual ela foi revelada aos nossos corações, pela boca dos profetas, pela boca dos apóstolos, pela boca daqueles que se levantam hoje para anunciar a palavra do reino e a palavra da verdade. Amém? E ele inicia dizendo assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Então veja, queridos, a primeira coisa que havia no coração dos apóstolos em relação à igreja de Tessalonicenses, aos fiéis em Cristo Jesus que estavam em Tessalonicenses, é que eles eram motivos de ação de graça e de louvor. Ou seja, aquilo que estava acontecendo no meio dele gerava júbilo, alegria, regozijo no coração dos apóstolos. Havia no coração dos apóstolos uma alegria incontida, por isso ele disse assim: olha, nós não cessamos de dar graças a Deus pela vida de vocês, por aquilo que Deus está operando. Então a operação eficaz da palavra de Deus em nós significa regozijo e alegria no poder do Espírito Santo, alegria e regozijo pela transformação que o Evangelho faz em mim e em você. Por isso nós podemos alcançar vida vitoriosa, porque a palavra do Senhor diz que na presença do Senhor há júbilo. Só eu estou aqui, irmãos, amém? Então vamos lá, na palavra do Senhor diz que há júbilo e a alegria, irmãos, a alegria, a presença do Senhor. Então a palavra do Senhor, quando ela começa a operar eficazmente em nós, traz júbilo e alegria. Por quê? Porque a presença de Deus é manifesta pela sua palavra em nossos corações. A vida do reino começa a se mover em nós, e o reino de Deus começa a gerar os seus benefícios em nós, de transformação dos nossos corações. Então havia esta alegria no coração dos apóstolos, havia uma alegria por anunciar a palavra do Evangelho, de pregar a palavra do Evangelho. Por quê? Porque esta operação estava transformando vidas. Por isso ele começa dizendo isso: há motivo, há razão de darmos graças a Deus incessantemente por vós. Porque havia uma palavra sendo anunciada, recebida, acolhida e crida. E aquilo estava gerando transformação naquele lugar e naquela cidade. Mas vejam que ele continua dizendo assim: tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes. Aqui nós vamos compreender as duas dimensões dessa palavra recebido. Primeiro, pelo papel dos apóstolos. Meus irmãos, cabia aos apóstolos a anunciar a palavra, amém? Meus amigos, colegas, pastores, pastoras, a nós cabe um privilégio de anunciar a palavra. Fiéis em Cristo Jesus, cabe a nós um papel, anunciar a palavra de Deus, porque quando anunciamos a palavra de Deus, anunciamos a verdade do reino, anunciamos a verdade daquele que pode libertar e transformar os corações. Então há um papel importantíssimo para que a palavra seja recebida. Ela precisa ser anunciada. Como crerão, se não há quem pregue? Porque se vocês não pregarem, até as pedras clamarão.
Então, igreja do Senhor Jesus, precisamos entender uma coisa: precisamos voltar a anunciar a palavra de Deus em todo e qualquer lugar, anunciar que há um Deus vivo no céu que transforma corações, um Jesus Cristo que pode mudar história, curso, destino e futuro para a glória do Senhor. Há um Deus no céu que é vivo e verdadeiro, único, real, poderoso e que quer transformar os nossos corações. Então precisamos entender isso, o papel dos apóstolos, o papel daqueles que anunciam a palavra, que pregam a palavra. Então nós precisamos pregar e anunciar a palavra. Mas também é um segundo papel, o papel do que recebe a palavra, ou seja, dos crentes que ouvem a palavra. A fé vem pelo... Amém? Só eu e o pastor Damásio, amém? Glória a Deus. Acho que até o final do culto eu vou conseguir uma participação de uns 70%, amém, irmãos? Amém? A fé vem pelo... Então, se alguém está anunciando a palavra e alguém está recebendo a palavra, o que é que está sendo gerado no coração de quem recebe a palavra? Fé. E fé começa a mover os nossos corações naquilo que nós passamos a ouvir. E se a palavra de Deus diz assim: você pode saltar muralhas e derrubar montanhas, o que é que vai acontecer na sua vida? Muralhas vão cair e montanhas vão ser derrubadas. Por quê? Porque a glória do Senhor Jesus estará sobre você. A sua fé começa a ser enchida de esperança, a sua fé começa a ser uma palavra ativa no seu coração. E as experiências que você vai ter é porque você crê na palavra e recebe a palavra. Então, anunciamos a palavra, mas quem recebe a palavra, recebe fé, recebe esperança, recebe amor, recebe graça, misericórdia, perdão. Então um anuncia, o outro recebe, e ela opera eficazmente, gerando alegria em quem anuncia, e gerando mudanças e transformação em quem a ouve e recebe. Amém? Mas ele diz assim então, queridos, há uma vida vitoriosa. E qual é a vida vitoriosa que nós buscamos? O receber a palavra. Se vocês podem, por favor, só me ajuda um pouquinho. É o Jário que está lá? Ô Jário, não quero te dar trabalho, irmão, mas depois eu te pago um café, amém? Se você voltar um pouquinho antes, 1 Tessalonicenses capítulo 1, volta só um pouquinho antes. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5 diz assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente mas sobretudo em poder. Então veja, quem recebe a palavra, recebe o poder de Deus. Quem recebe a palavra, recebe o poder de Deus, e este poder, operando em nós, pela sua palavra, gera a transformação que diz que o evangelho é o poder de Deus para transformar um pecador em filho amado do Pai. Então nós recebemos a palavra. Então, retornando aqui novamente para 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Então a vida vitoriosa é receber a palavra. Porque quando nós recebemos a palavra, nós recebemos o poder. E porque o poder está se manifestando em nós, nós temos força para dizer não ao pecado e dizer sim para a fé em Cristo Jesus. É a palavra que traz o poder para nos dar força para dizer: eu vou amar a Cristo sobre todas as coisas e vou entregar a minha vida na mão dele. As circunstâncias militam contra, as trevas militam contra, mas nós não seremos abalados, porque o poder de Deus está na sua palavra, e a sua palavra foi recebida nos corações, e porque nós recebemos a palavra, nós recebemos o poder transformador da palavra em nossos corações. Então receber a palavra nos traz vida vitoriosa. Agora precisamos compreender corretamente essa palavra recebido, porque diz assim: porque vocês, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste. Então aqui essa palavra recebido significa tomar. Então eles tomaram a palavra. Você entende isso ou não? Eles tomaram a palavra foi anunciada, ela foi lançada, e a palavra lançada foi tomada pelos que ouviram. Meus irmãos, o que nós precisamos entender é que a palavra de Deus, ela produz os seus efeitos em quem toma a palavra para si.
Porque eu começo a coordenar o meu coração com a palavra, e agora eu consigo conformar a minha vida à palavra de Deus, e quando eu me conformo à palavra, eu me submeto a ela, e ela começa a gerar os seus benefícios em nós. É levar consigo. Então quem recebeu a palavra, levou a palavra consigo. É como, Carioca, vem cá, o Bugão, vem cá, por gentileza, por favor. Irmãos, ele estava com 2 blusas tão bonitas no domingo, florida, né? Eu achei que era até festa country aqui, né? Aquelas festas havaianas, né? Glória a Deus, né, irmãos? Glória a Deus. Sabe o que significa aqui, queridos? Levar consigo é isso aqui, ó. Para onde eu vou, ele vem. Isso aqui é levar consigo. Eu vou levar comigo a palavra, ou seja, o que está acontecendo? Eu recebi a palavra e eu vou levar a palavra comigo. Para onde eu vou? Quem vai comigo? Para onde eu vou? Para onde eu estou caminhando? A palavra está indo comigo. Obrigado, Deus abençoe. Então é receber a palavra, é isso, é tomar a palavra para levar consigo. Então aonde você chegar, a palavra de Deus chega com você. Aonde você entrar, a palavra de Deus chega com você. Aonde você colocar as plantas dos seus pés, ali será santificado, porque a palavra do Senhor está dentro de você. Você recebeu a palavra, você tomou a palavra sobre você, você se associou a ela. Ou seja, ela se tornou parte de quem você é. Não tem mais como separar. Por quê? Porque agora está associado. É uma união perfeita entre a palavra e o poder que transforma o nosso coração e o nosso caráter. Você entende isso? Então receber a palavra significa não recusar a palavra. Obediência. Quem recebe a palavra, obedece a palavra. Obedece os seus mandamentos. Por quê? Porque está associada a ela, está unida a ela, tomou sobre si, está levando com você aonde você vai. É receber algo transmitido pela instrução de mestres usados para seus discípulos. Então são as instruções recebidas e que começam a transformar o nosso coração, e assim eu começo a mudar todas as práticas do meu viver. Por quê? Porque pela palavra vem o poder, e o poder transforma o nosso coração, a nossa mente, o nosso viver, o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar. Mas a palavra precisa estar em operação eficaz em nosso coração. Mas ele continua dizendo assim: a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, sim, em verdade é a palavra de Deus. Meus irmãos, entendam isso. Eles não receberam a palavra como de homens. Ou seja, o que foi comunicado a eles não foram palavras de sabedoria humana ou palavras de persuasão humana, mas foi a palavra de Deus, que é a verdade, e a verdade nos liberta e nos transforma para a glória do Senhor Jesus. Se eu quero ser transformado e liberto, eu recebo a palavra e permito que a palavra comece a operar eficazmente em meu coração. Amém? Então eles receberam a palavra, eles ouviram a palavra, que é de Deus, e em verdade é a palavra de Deus. Meus irmãos, você entende isso? Você recebe a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade, é a vida, é o amor, é o poder que pode transformar os nossos corações e fazer de nós verdadeiramente mais do que vencedores, como ela diz que nós somos em Cristo Jesus. Aleluia. Mas ele diz mais: vocês acolheram a palavra. Aqui está, acolhestes. Então vejam, eles receberam a palavra, amém? Tomaram a palavra sobre eles, associaram a palavra a eles, eles se uniram à palavra, e agora eles acolheram a palavra, ou seja, eles seguraram, pegaram a palavra. Observa aqui, concederam acesso à palavra. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Um coração ferido
é mais fechado do que a maior das fortalezas trancadas. Mas não há fortaleza que resista à palavra de Deus. Quando a palavra de Deus vem, toda fortaleza é quebrada, toda porta que está trancada é aberta pelo poder e pelo amor do Senhor. Se você precisa de libertação hoje, entende uma coisa: só haverá libertação genuína e verdadeira por receber a palavra de Deus, por acolher a palavra de Deus e conceder acesso à palavra de Deus. Por quê? Porque quando eu concedo acesso à palavra, ela começa a gerar os seus efeitos. Eu acho lindo isso, porque assim, sabe, irmãos, o rapaz que joga no time de lá, ele não pede licença, ele invade, ele arrebenta, ele vem para tomar posse daquilo que não é dele, ou seja, como um ladrão, que vem para roubar, matar e destruir. Mas o Espírito Santo de Deus não atua assim. O Espírito Santo de Deus atua no convencimento. Então ele fica dizendo para você: olha, há uma palavra, concede acesso à palavra. E quando você se derrama diante da presença do Senhor, e você permite acesso à palavra, vem o Espírito Santo com o poder de Deus, e ele começa a mudar aquele lugar que você deu acesso. Se você precisa de perdão hoje, e você der acesso à palavra de Deus ao seu coração, ele vai trazer perdão sobre o seu coração, ele vai trazer misericórdia sobre o seu coração, ele vai trazer novidade de vida sobre a sua mente, ele vai trazer uma nova mente. O que nós precisamos fazer é dar acesso. Permitir que a palavra acesse todas as áreas da nossa vida. E quando nós fazemos isso, nós acolhemos a palavra de Deus. É receber favoravelmente. Demais isso, irmãos. Porque você recebe e você diz assim: pode fazer o que você precisa fazer. Se eu preciso ser transformado, se eu preciso ser quebrado, quebra e faz de novo, quebra e faz de novo. Eu quero ser como um vaso na mão do oleiro, e se preciso for, quebra e faça de novo, quebra e faça de novo, e de novo, e de novo. Então nós recebemos favoravelmente, e o próprio oleiro põe a sua mão em nós e começa a fazer de nós novos vasos para a glória dele. Isso é dar. A receber favoravelmente é permitir que o olheiro ponha a mão no vaso para formar o vaso para a glória dele. Amém? Acolher significa dar ouvidos. Dar ouvidos. Por isso que nessa noite eu pedi ao pastor Damásio que orasse pelo espírito de incredulidade, porque a primeira coisa que a incredulidade faz, sabe qual é? Só dando uma deixa, né, irmãos? Acabei de falar dos ouvidos aqui, né? Ele traz uma surdez espiritual. Ô pastor, mas o que significa isso? Surdez espiritual significa que você ouve a palavra, mas é como se ela batesse no seu ouvido e ela não penetra na sua mente. Então a palavra é anunciada, a palavra é pregada, a palavra vem, mas ela bate e volta, bate e repele. Não entra na sua audição espiritual, ou seja, não é comunicada ao seu espírito, você não dá acesso à palavra, você não concede a palavra, você não recebe favoravelmente a palavra. Então, quando o espírito de incredulidade se manifesta, a primeira coisa que se manifesta é a surdez espiritual. E a segunda é a cegueira espiritual. É a pessoa que olha, sabe que está fazendo a coisa errada. E aí entra, desculpa falar, irmãos, eu sei que eu vou ser um pouco duro, amém? Mas eu sei que vocês me amam, amém? Vocês me amam, não amam? Vocês não vão ficar tristes comigo, amém? Entra a surdez, entra a cegueira, desculpa, eu não quero ser muito duro, mas entra a demência. Por quê? Porque nós sabemos o que é certo. A palavra de Deus diz para nós o que é certo, e nós escolhemos o que é. Tem coisa mais louca do que essa? É o cego que vê
mas não enxerga. Está diante dos olhos dele, mas ele não consegue ver. Incredulidade. Por isso nós oramos para quebrar todo esse espírito de incredulidade. E quando nós chegarmos ao final, você vai entender ainda mais o porquê nós precisamos disso. Então eles acolheram a palavra, é dar ouvidos à palavra, é abraçar, olha aqui, tomar próprio para si, aprovar e novamente não rejeitar. Então receber é dar acesso, é tomar para si, associar-se e acolher a palavra, é receber ela favoravelmente, dar ouvidos a ela, abraçar, tomar para si como sendo próprio, não rejeitar a palavra. Então você começa a conformar o seu coração e o seu viver por aquilo que a palavra vai revelando ao seu espírito. Por isso que nós vamos ver pouquinho mais à frente algo muito importante que eu vou chamar a sua atenção aqui nessa palavra, amém? Mas olha o que ele diz mais: não como palavra de homens, e sim como a palavra de Deus. Meus irmãos, entendam uma coisa: o evangelho é o poder de Deus, como lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, sobretudo o poder. Então a palavra, ela traz em si o poder que vai me transformar e te transformar. Então quando nós recebemos a palavra e acolhemos a palavra, nós não recebemos como palavra de homens. Pastor, mas são homens que estão pregando, os apóstolos são homens, vocês são homens, os profetas são homens, as pastoras são mulheres, amém? Louvado seja o nome do Senhor por isso, amém, irmãos? Acharam que eu falei errado agora, né? Então, são homens anunciando, mas entendam uma coisa: não é da nossa boca. A nossa boca se torna a boca do céu para anunciar a palavra de Deus. Nós somos apenas instrumentos. E sinceramente, me perdoe os meus colegas pastores, amém? Eu vou falar de mim, tudo bem? Estou excluindo todos vocês aqui, amém? O vermezinho de Jacó está falando aqui. O menor de todos. Porque a glória não vem de homens, a glória vem de Deus, o Criador do céu e da terra. É dele que vem o poder para transformar o seu coração. Eu posso me esforçar, mas eu nunca vou conseguir cumprir o propósito de anunciar a palavra de Deus quando eu falar do meu coração. Mas quando nós anunciamos a palavra, ela gera transformação nos corações. E nós voltamos para nossas casas felizes, porque a palavra foi recebida e crida no coração dos crentes. Então eles receberam não como palavra de homens, mas sim como a palavra de Deus. Então eles receberam e acolheram a palavra de Deus, e ela é quem opera eficazmente para gerar o modo digno de viver para Deus, ou seja, uma vida vitoriosa pelo padrão de varão perfeito. É a palavra de Deus operando em nós que nos leva à estatura de varão perfeito. É a palavra de Deus operando em nós que transforma o nosso coração. É a palavra de Deus operando em nós que começa a transformar o nosso caminhar e o nosso curso de vida. Mas ele diz assim: está operando eficazmente em vós. E a palavra operando está no gerúndio. O que significa isso? Significa ato contínuo. Então a palavra está continuamente operando em seu coração. E como disse lá no começo, tudo que está em operação tem movimento e vida, tem movimento e vida. Então a palavra está gerando movimento e vida na sua vida, movimento e vida na sua vida, transformação e transformação e transformação, novidade de vida, nova realidade, mudanças, arrependimento, transformação, quebrantamento, contrimento foi bravo, desculpa aí, contrição do seu coração diante do Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus está continuamente operando em nós, nos convencendo pelo Espírito daquilo que precisamos fazer diante do Senhor. Então esse ato contínuo de ser eficaz, de atuar em nossos corações, produzindo ou mostrando o seu poder, trabalhando para alguém, ajudando alguém. Então enquanto ela está operando em nós, ela está nos ajudando, ela está manifestando o poder de Deus, ela está trabalhando em nós, ela está gerando os seus efeitos, ela está produzindo o seu fim proveitoso em nossos corações, e isso é um ato contínuo.
A cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós, e a cada manhã a palavra começa a operar, gerando transformação em nossos corações. Mas ele diz, operando eficazmente, ou seja, qualidade daquilo que alcança os resultados esperados. Então a palavra começa a se mover continuamente, gerando os resultados esperados. E quais são os resultados esperados da palavra? Santidade, amor, graça, misericórdia, perdão. Então, continuamente, a palavra está gerando no seu coração os resultados esperados. O novo varão, o varão perfeito, manifesto pela verdade, pelo amor e pelo poder do Senhor no meu coração e no seu coração, uma nova mente renovada pela mente de Cristo. A operação eficaz é o ato contínuo da palavra em movimento e vida, gerando resultados e benefícios para mim e para você, de santidade, de amor, de graça, de misericórdia. E quem recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus diz, eu recebo em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? No céu ouviu, amém? Você entende isso? Então é uma palavra que está resultando em transformações, nas características que se esperam. A vida vitoriosa é ter a palavra operando os seus resultados de nos transformar em filhos amados, santos, e que tem gerado nova vida por ter Cristo habitando em nós. Mas entenda uma coisa, lá no finalzinho do versículo 13 ele diz assim, os que creem. Vocês entendem o porquê precisamos orar pelo espírito de incredulidade? Porque se o espírito de incredulidade produzir os seus efeitos, você vai crer? Não. Vai ser só mais 40 minutos de uma palavra que não vai servir para nada. Por quê? Porque você está com seu coração fechado, com sua mente tomada, com seus ouvidos cerrados, o que os teus olhos cegos. Mas aqui ele diz, quem recebe, quem acolhe e crê, esses a palavra opera eficazmente, porque quando nós cremos, nós permitimos acesso, nós permitimos que ela produza os seus frutos, e as manifestações do crer são transformações. Então eu vou ser diferente, irmãos, naturalmente eu vou ser diferente. Eu era uma pessoa, agora eu sou outra. Por quê? Porque a palavra de Deus está operando eficazmente em mim. Ela começa a trazer no meu coração uma mansidão que eu não tinha. Meus irmãos, eu falo para vocês, é o que acontece comigo. Às vezes, no meu senso natural, irmãos, me desculpem só falar isso, eu sou filho de maranhense com pernambucano, irmãos. Então, assim, quando mistura o sangue do maranhense com o pernambucano, é arretado. Assim, é um Jerônimo, né, lá do norte. Então, o que eu preciso da operação eficaz da palavra de Deus no meu coração? Mansidão. E qual é a minha oração? Deus, que a tua palavra gere mansidão em mim. Para quê? Para que quando as questões vierem, qual seja a resposta da minha boca? A resposta branda desvia o furor. E aí, o furor vai embora. Mas como é que isso vai acontecer na minha vida? Se a palavra de Deus estiver em operação eficaz em mim, ou seja, continuamente ela está gerando resultados no meu coração e resultados esperados. E se a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor virá sobre nós e Ele nos ungiu para pregar o Evangelho, para pregar as boas novas, para anunciar o ano aceitável do Senhor, uma das características para anunciar e ser aceito é a mansidão de Cristo Jesus, porque Cristo Jesus diz que Ele era manso e suave. Então isso precisa ser gerado em nós, isso precisa ser gerado em mim, isso precisa ser gerado em você. Mas como é que isso vai acontecer? Quando eu creio na palavra, recebo, acolho, e aí ela começa a operar eficazmente em nós,
gerando os seus resultados, gerando aquilo que se espera. E o que se espera dos filhos de Deus é que a palavra de Deus gere amor em nós. Então, pela ação da palavra, pela fé atuante, pela manifestação do Espírito Santo, somos cada dia transformados na imagem e semelhança daquele que nos comprou por seu sangue e tem nos dado uma nova vida. Então a palavra começa a gerar essa certeza. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. Há uma nova natureza, a natureza divina sendo gerada em meu coração. Então eu vou me afastando de velhos hábitos. Eu vou deixando velhas práticas. Por quê? Porque eu já não as reconheço mais na minha vida. Porque na minha vida agora, o que eu reconheço é a santidade, é a graça, é a misericórdia, é a mansidão, é o amor, é a paz. E isso só pode ser gerado pela palavra operando no meu coração e no seu coração. Esta atuação de poder da palavra tem gerado fiéis que amam ao Senhor e a sua palavra. E o resultante desse poder é que nós nos tornamos imitadores do Senhor e das igrejas de Deus. Esta igreja, a igreja de Cristo, é vitoriosa, triunfante, poderosa, imaculada e transformada pela santidade e pelo poder do Senhor Jesus. Quantos querem vida vitoriosa nessa noite? Então se lembre disso. Receba a palavra, acolha a palavra, creia na palavra e permita a sua operação eficaz em sua vida e no seu coração. E quando ela começa a operar, o que acontece em mim e em você é que nós somos transformados. A nova criação começa a se manifestar. Por isso que às vezes eu olho, e irmãos, eu vou pegar o Jerônimo aqui, amém, de cobaia, porque ontem foi aniversário dele, irmãos, amém? Mas quando eu olho para o Jerônimo, e me lembro do Jerônimo, assim, nos primeiros anos de fé do Jerônimo, meus irmãos, a gente olhava assim, Jesus amado, isso aí só os anjos do Senhor com espada embainhada saindo em guerra na frente. E aí você olha, anos depois, você reconhece a ação eficaz da palavra no coração, gerando transformação. Então a operação eficaz da palavra precisa gerar transformação em nossos corações. Nós não podemos mais ser os mesmos. Nós não podemos mais ser os mesmos. Nós precisamos ter a coragem de dizer: Senhor, se preciso for, quebra o vaso e faz de novo. Quebra o vaso e faz de novo. Mas faz de mim um vaso novo, um vaso para a sua glória, um vaso para a sua honra, um vaso para o seu poder. Mas é pela operação eficaz da palavra. Essa palavra que vai transformando o nosso coração, gerando uma nova vida. Me lembro da Andréia e do Marcinho. Para muitos impossível. Uma história acabada, um fim determinado. Só quero dizer uma coisa para vocês: o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que podemos pensar, imaginar ou pedir, porque Ele ainda é o Deus que atua no impossível, e aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. E nós vemos hoje um casal que glorifica ao Senhor, e juntos trabalham para outros casais glorificarem ao Senhor. Esse é o poder de Deus, operando eficazmente na palavra. Ela vai gerando transformação, ela vai gerando nova vida. Mas entenda uma coisa: ela precisa ser recebida, tomar para si. É a palavra da verdade em mim. Ela precisa ser acolhida, ou seja, eu preciso dar acesso a ela, para que ela transforme a integralidade da minha vida. E eu preciso crer, porque aos que crerem será dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Eu não sei quanto ao seu coração, mas eu quero nessa noite anunciar isso. Aqui estão as vidas vitoriosas que se levantam diante do Senhor.
porque vão receber a palavra de Deus, vão acolher a palavra de Deus e vão crer na palavra, e ela operará eficazmente em nossos corações, e dia a dia, ela produzirá os seus frutos em nós. Amém? Pai, nessa noite eu oro pelos meus irmãos, Deus. Aqui estão, Senhor, aqueles que te amam, Senhor, que vieram nessa noite para ouvir a Tua palavra. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Deus, que esta palavra viva e eficaz, e como diz a Tua palavra, Deus, que opera eficazmente em nós, gere transformação em nossos corações, e faça cada um dos meus irmãos verdadeiramente vitoriosos, porque estão sendo transformados na imagem do Criador, na imagem do seu Filho, na imagem, na estatura de varão perfeito. Pai, eu libero essa palavra sobre os meus irmãos, eu libero essa bênção sobre os meus irmãos, e eu te peço em nome do Senhor Jesus, se há alguma área das nossas vidas, Deus, que ainda não demos acesso à palavra, para que ela opere eficazmente, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos, Deus, a liberdade do Espírito, o acesso completo da Tua palavra aos nossos corações, às nossas mentes, aos nossos corpos, para que ela produza, Deus, eficazmente em nós as transformações que nós precisamos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.